Não dá, né? Então, lá, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde às pessoas que nos assistem na tarde de hoje, os funcionários da casa. Havendo o quórum, pedimos por de Deus, declaro aberto a 14ª sessão extraordinária com efeito ordinário em 2020. Primeiramente, eu vou ler a posse do vereador Miguel Chocairo Neto, onde assume a vaga da doutora Salime Fará, que se ausenta por 60 dias dessa casa por problemas particulares. Às 14 horas do dia 11 de maio de 2020, nas dependências da Câmara Municipal de Porto União, Santa Catarina, eu, Sandro Luciano Kalikoski, presidindo a sessão de posse do senhor Miguel Chocailo Neto, votado pela legenda do Partido Social Democrático PSD, tudo em conformidade com os artigos 37 e 38 da Lei Orgânica Municipal. O convocado assume em virtude do pedido de licença a partir do dia 1º de 5 de 2020, pelo prazo de 60 dias, para tratar assuntos particulares requerido pela vereadora Salime Fará, votado em 27 de abril de 2020, tendo o convocado apresentado o seu diploma expedido pelo eminentíssimo senhor juiz da 25ª Zona Eleitoral, sua declaração de bens, presta o seguinte compromisso: prometo cumprir com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do nosso povo. O empossado declara: assim o prometo. E para constar, foi lavrado este termo que vai assinado pelo empregado e demais vereadores presentes. Porto União, Santa Catarina, 11 de maio de 2020. Daí eu convido o vereador Miguel Chocairo que vá em sua sala. Ele disse que ainda nós estamos fazendo as sessões online e acompanhe a sessão de lá. Parabéns, né, mister? Esperar o coronel chegar lá para nós dar os parabéns para ele. E na hora da fala, cada um, né, que se manifestar, parabeniza. É. Atas para discussão e votação na tarde de hoje. Temos a 13ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Se alguém tem algo a discutir com relação ao teor da ata, se manifesta. Nada a discutir, a ata se encontra aprovada. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Senhor senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos em conformidade com o artigo 2º, 131 do regimento interno desta Casa Legislativa, solicitamos a retirada do projeto de lei número 012/2020. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de elevado apreço e distinta consideração. Assina prefeito Eliseu Miba. Correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor Sandro Luciano Kalikoski, presidente da Câmara Municipal de Porto União. São Camilo. Senhor presidente, Hospital São Brás, localizado em Porto União, é referência no atendimento de oncologia para os municípios do Planalto do Norte de Santa Catarina. Possui 99 leitos, 198 colaboradores e 76 profissionais cadastrados em seu corpo clínico. Atende as especialidades de ginecologia, obstetria, cardiologia, medicina intensiva, clínica geral, ortopedia, traumatologia, pediatria, urologia, endocrinologia, otorrinologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, neurologia, nefrologia, gastroenterologia, radiologia, bucomaxilo,
hematologia, hematerapia e oftalmologia. Desses atendimentos, em sua maioria, são oriundos através do convênio SUS, trabalhando sempre a desenvolver um trabalho humanitário e não medimos esforços ao aprimoramento dos serviços, quer quanto aos aspectos físicos das instalações, como a melhoria e ampliação dos equipamentos. Nesse momento, a função do coronavírus, nossos trabalhos estão focados no atendimento destes pacientes. Leitos de UTI, unidade de terapia intensiva e enfermarias já estão à disposição para estes atendimentos. Porém, também enfrentamos algumas dificuldades na aquisição de equipamentos e materiais descartáveis, pela falta no mercado e custos elevados, além de outros instrumentos indispensáveis ao bom funcionamento e atendimento à população, principalmente a mais carente. Quanto ao governo estadual, até este momento, os repasses estão em dia e de forma integral, sem qualquer desconto. Mesmo sem o cumprimento das metas e funções do cancelamento das cirurgias eletivas para prepararmos o hospital ao atendimento dos pacientes acometidos pelo Covid-19. Quanto ao governo municipal, junto ao estabelecimento de diretrizes para estes atendimentos, instalamos internamente comitê de crise, fluxos de atendimento, treinamento, protocolos de atendimento, dentre outras atividades. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada consideração e estima ao tempo que estamos à disposição de vossas excelências. Atenciosamente, Sociedade Beneficente São Camilo Hospital São Brás, assina diretor administrativo Edio Rossetti. Essa matéria fica à disposição dos senhores vereadores na casa, importante para que acompanhemos o trabalho do Hospital São Camilo. Também temos mais uma correspondência aqui do São Camilo. Senhor presidente, em entendimento ao FIS acima identificado, informamos que tomamos as medidas necessárias para o atendimento aos pacientes acometidos pelo Covid-19, sendo alteração do fluxo de atendimento, treinamento de protocolos. Quanto aos leitos específicos, nosso hospital contava com 8 leitos de UTI adulto, ampliamos para 10 leitos, crianças, 5 leitos UTI e tratamento do Covid-19. E também transformamos 34 leitos de enfermaria para atendimento a estes pacientes. Também assina o diretor administrativo do Hospital São Brás e a Sociedade Beneficente São Camilo, Edio Rossetti. Era o que nós tínhamos para a leitura na tarde de hoje. O vereador Miguel que assume hoje, então a gente está usando de praxe, vereador Miguel. Primeiro nós fazemos a votação das matérias e após eu passo a palavra aos senhores vereadores. Pode estar ok? Discussão e votação única. Processo número 23/2020. Projeto de Decreto Legislativo 20/2020. Origem, mesa diretora. Homologa o terceiro termo aditivo ao convênio número 2017 TR firmado entre o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e a Prefeitura Municipal de Portunhão. Este projeto se encontra em discussão única. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Kowalski. Só para esclarecer que essa é uma emenda e esse é do deputado Supelsa, é para adquirir maquinário para processar mel. Então temos que divulgar dos deputados aí, porque tem deputado ajudando o Portunhão. Eu agradeço ao vereador Paulo e também agradecemos ao vereador Macir Supelsa, da legenda MDB, por estar ajudando o Portunhão. Continua a discussão. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para homologação. Também discussão e votação única, processo número 24/2020, projeto de decreto legislativo número 2/2020. Origem, mesa diretora. Súmula. Homologa o termo de convênio número 2019 TR 1380, que entre si celebram o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Educação
e o município de Porto União. Processo número SCC 6142/2019. Também está em discussão única. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Kowalski. Senhor presidente e vereadores, esse trata de uma emenda também de R$150 mil do deputado Marcos Vieira e está sendo reformado o telhado no Núcleo Educacional de São Bernardo. Também parabenizo aqui o deputado Marcos Vieira por ajudar a Porto União da legenda do PSDB. Continua a discussão única. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Foi aprovado em caminho para homologação. Processo número 25/2020, projeto de decreto legislativo número 3/2020. Origem mesa diretora, súmula. Homologa termo de convênio número 2019 TR 1280, que entre si celebra o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Educação e o município de Porto União. Processo número SCC 6436/2019. Também está em discussão única. Essa palavra. Palavra, vereador Paulo Kowalski. Só para esclarecimento, esse processo também é a reforma do Núcleo Educacional Infantil Albertina Brachner e o valor é 250 e é uma emenda do deputado Valdir Kubalkini. Então, também quero aqui parabenizar o deputado Valdir Kubalkini, que é da legenda do MDB e que está ajudando o Porto União. Parabéns ao deputado. Continue a discussão. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para homologação. Processo número 26/2020, projeto de decreto legislativo 4/2020. Origem mesa diretora, súmula. Homologa o convênio 2019 TR 1239, que entre si celebra o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e o município de Porto União. Processo número SPG 5398/2019. Está em discussão única. Essa palavra novamente. Foi no vereador Paulo. Esse projeto de decreto também é para a construção da Praça da Mulher e no valor de 170 mil e é uma emenda do deputado Vicente Caro Preso, do PSDB. Também parabenizo aqui o deputado Vicente Caro Preso, apoiado pelo prefeito aqui do município, e que está nos ajudando da legenda do PSDB. Continue a discussão. Discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para homologação. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 32/2020. Projeto de lei número 22/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, mediante procedimento licitatório, direito real de uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 33/2020. Projeto de lei número 23/2020. Súmula. Insere o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 4.632, de 5 de dezembro de 2019. Está em discussão o parecer. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo número 34/2020. Projeto de lei 24/2020. Súmula. Altera o artigo 4 da Lei Municipal número 4.323, de 12 de maio de 2015. A discussão, parecer favorável. Aí em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio.
também com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Processo número 42/2019. Projeto de lei número 16/2009. Súmula. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Porto União e da outras providências. Está em discussão o parecer favorável da Comissão de Constituição e Redação Final. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado em caminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Tendo em vista, terminado a leitura e as votações, como é de praxe, vamos passar a palavra aos senhores vereadores. Começamos hoje com o vereador Paulo Kowalski. Boa tarde a todos e parabenizar principalmente o vereador Miguel Chocalho, que seja bem-vindo à nossa Câmara. O que depender do vereador Paulo aí, estou inteira à disposição da comissão, também ex-presidente da Comissão de Constituição. O vereador Miguel pode se sentir bem à vontade e nos comunicar, se sinta à vontade para conversar com nós. Seria isso aí, senhor presidente. Agradeço a palavra do vereador Paulo. Passo a palavra ao vereador Jacir Barte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu também apenas quero desejar boas-vindas ao Miguel Chocalho, quando outras vezes já participou nessa Casa de Leis. Conhecemos o seu trabalho e mais uma vez desejar a você sucesso. De antemão, vamos deixar o Miguel para agradecer por último. Vamos passar a palavra ao vereador Hélio Miguel Weber. Verde. Palmeirense Verde. Como é que é? Palmeirense Verde. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde, nobres colegas. Primeiro, parabenizar o vereador Miguel pela posse hoje, desejar boas-vindas e, com certeza, volta a fazer trabalho específico, que é do seu conhecimento, trabalho bem feito. Então, desejamos boas-vindas e, se pudermos colaborar, pode contar com a gente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer pequenos comentários. Eu já fiz uma vez comentário nessa tribuna, solicitando às pessoas que não utilizem a ferrovia que está em reconstrução, não utilizem a ferrovia com bicicletas ou com motos. Dá um transtorno muito grande, onde é tirado a pedra, quando se passa com a moto ou de bicicleta, do lastro. O que é o lastro? É o caminho onde ficam as pedras e é o leito onde estão os dormentes. Isso dá um trabalho muito grande, toda vez tem que estar se refazendo. Todo esse leito já foram feito uma vez, tem que refazer. Então, eu solicito novamente às pessoas que estão acompanhando, vamos utilizar a imprensa para que as pessoas tomem conhecimento e evitem trafegar de bicicleta ou de moto. Quanto à questão de estar utilizando a ferrovia, que agora está toda ela limpa, nos 18 quilômetros, a pé, a gente ainda não está interferindo, nem está proibindo, porque nós não temos o tráfego de trem e apenas temos a circulação de um automóvel, de um auto de linha, que é de nossa propriedade, e agora também uma retroescavadeira que está circulando por esse trajeto também, que é de propriedade do projeto Trem das Etnias. Mas são máquinas lentas, né, que dá tempo de segurar, porque são máquinas leves. Então, eu peço às pessoas que nos acompanhem e aos nobres colegas que, quando alguém perguntar sobre a questão da ferrovia, peçam para as pessoas não trafegarem de bicicleta ou de moto, que causam um prejuízo muito grande para a gente. Também, eu gostaria de fazer uma solicitação. Eu não sei nem para quem que eu encaminho, se encaminho ao prefeito ou encaminho ao pessoal lá da Casa de Recolhimento dos Animais agora, porque ali em frente, o terminal urbano, Hilário Sander, e tem alguns cães
e eu acredito que sejam os mesmos que estavam uma época na frente da Câmara de Vereadores e que ficam atacando ciclistas e motociclistas. Então, eu tenho obtido muita reclamação das pessoas pedindo para retirar esses cães, porque até que dê um acidente. E aí vão culpar nós de novo, que não estamos fazendo nada. Então, eu solicito que seja encaminhado um ofício, senhor presidente, e a gente vê para quem que a gente envia esse ofício. Eu converso com Vossa Excelência depois, para ver para quem a gente encaminha esse ofício. Também, eu também gostaria de solicitar, encaminhar um ofício ao nosso comandante da Polícia Militar, o capitão Gale, né, na questão de análise, porque a gente tem ouvido e visto muitas motos e muitos veículos com escape aberto. Nós sabemos que existe uma legislação para isso. Eu sei, vereador Pasqualini, não é de sua preocupação, mas eu tenho obtido muita reclamação. Então, a gente solicita que isso seja chamado a atenção, uma forma... Tem que cumpra-se a lei. Apenas isso. Também, senhor presidente, gostaria de encaminhar um ofício. O vereador Paulo citou, eu até queria fazer um comentário quando entrou o projeto, da questão dos recursos da Molimel, que é para a Casa do Mel, ali em Maquinista Molina, que é um recurso do deputado Sopelsa. Essa é uma solicitação nossa já há muito tempo, e que foi, inclusive, no governo passado, agora só que foram liberados os recursos. E como é de conhecimento de muitos vereadores, eu gostaria de encaminhar um ofício para o senhor Antônio Ribeiro, para que quando a gente retorne nas atividades normais presenciais, que ele venha até a nossa Casa de Leis para expor o trabalho que a Molimel está fazendo e o porquê desse trabalho e qual o significado do melaço de cochonilho. O vereador Marcelais sabe bem o que eu estou falando, e eu acho que é interessante nós termos o conhecimento desse produto que é apenas da nossa região. E aquela associação vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, e eu acho que vale a pena nós convidarmos esse cidadão para que ele venha fazer a apresentação do trabalho deles. Então, seria isso, senhor presidente, esses 3 ofícios que sejam encaminhados, né? E, mais uma vez, desejar boas-vindas ao nosso amigo Miguel Chocailo. Eu agradeço as suas palavras e coloco os seus pedidos de ofício em discussão e votação. Está em discussão os pedidos do vereador Hélio Miguel Weber. As palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Christian Martins. Eu quero só reforçar aqui o trabalho do vereador Hélio Weber, porque eu acompanhei o vereador Hélio na época em que foi a Florianópolis, nessa audiência com o deputado Sopelsa. Na época era o secretário de Estado da Agricultura e Política Rural, juntamente com o prefeito municipal, o prefeito Eliseu Miba. E lá foi uma conversa muito proveitosa, muito amistosa. Tomamos um chimarrão lá com o secretário Sopelsa, que tem um vínculo conosco aqui já, tem um trabalho, tem uma admiração, veio aqui na festa do colono. Essa ida lá, vereador Hélio, tá vendo que não foi em vão, foi válida. Demorou um pouco o tempo administrativo, a burocracia, os recursos que são escassos do governo do estado, mas está aí a prova de que é preciso sair, levantar a bandeira de alguém, porque a Molimel e qualquer outra associação, eles precisam que alguém levante a bandeirinha deles, né? É assim que funciona. Esse é o papel do vereador atuante, do vereador que trabalha, do vereador que vai atrás. Está aí o resultado, vereador presidente Sandro, do MDB, da contribuição que o MDB tem dado a essa administração, sem misturar política partidária, nem questão eleitoral, mostrando que tem vereadores que atuam e que tem deputados que honram os votos que fazem aqui no município de Porto União. Obrigado. Continue a discussão. Só para concluir o que o vereador Christian disse, foi o seguinte: na mesma época que nós estivemos lá com o prefeito Eliseu, o vereador Christian estava junto, foi solicitado aquele trator que foi entregue já na comunidade do Bom Princípio. Então, foi na mesma época, na mesma solicitação,
E o trator saiu já há 2 anos atrás, né? E agora que está saindo esses recursos para Molimel. Então, bem lembrado que o prefeito Eliseu estava junto com a gente lá no gabinete do deputado Sopelsa. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Continue a discussão. Está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam estão. Foi aprovado e gostaria que Vossa Excelência, vereador Hélio, viesse até nessa casa amanhã da manhã para ajudar a Secretaria da Casa na elaboração desses ofícios para melhor serem redigidos. De antemão, passo a palavra ao vereador Fernando Moreira. Boa tarde, senhores vereadores. Eu quero reforçar as boas-vindas a você, vereador agora Miguel Chocailo, né? Desejar você um bom trabalho nesses seus 60 dias e pode contar com esse vereador também aqui. Hélio, é o seguinte, sobre o pessoal andando de bicicleta, de a pé, até mesmo nos trilhos de trem. Eu faço parte de uns 4 ou 5 grupos de ciclistas da cidade e nós fizemos já dentro dos grupos, no total deve dar mais de 300 participantes, uma campanha para o pessoal não trafegar sobre os trilhos de trem. Então, quanto à parte dos ciclistas, a gente conscientizou eles, porque, se eu não me engano, até deu um acidente esses dias envolvendo, eu não sei em qual região foi, um ciclista em cima do trilho de trem. Então, o pessoal está sendo conscientizado e realmente a gente está fazendo essa campanha para que não usem os trilhos de trem em função de qualquer acidente que pode dar e, de repente, até vocês serem responsabilizados por isso, né? Então, estamos fazendo um trabalho em cima disso aí. Seria isso aí. Miguel, sucesso e pode contar comigo, ok? Uma boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde, vereador. Passo a palavra ao vereador Neylor Grabowski. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. As boas-vindas ao Miguel, né? Vereador Miguel Chocailo. Já mostrou o seu potencial, né? Toda a sua qualidade aí. Seja bem-vindo e conte com a gente. Presidente, só, né, agradecer ao ofício que veio do Hospital São Camilo, né? Sombras, né? Anteriormente a gente mandava ofícios ao Hospital Sombras exaustivamente e dificilmente era respondido, né? Então ficamos felizes, né, por saber que realmente temos 10 leitos de UTI dentro do Sombras. A gente sabe que quase sempre estão ocupados, né? Mas a preparação desses 34 leitos para um acolhimento de um portador aí do Covid-19 já deixa a gente um pouquinho mais, né, aliviado, né? Sabemos que temos um socorro aí meio grandinho, creio que seja não com todo o equipo, né, de uma UTI, mas com respiradores e outras coisas para acolher aí nossos pacientes do município. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? E também esperamos que da mesma forma, né, a Secretaria de Saúde de Porto União nos mantenha informados dos procedimentos, dos acontecimentos, né, junto à campanha, né, do Covid-19 aí. Também reforçando que temos também a campanha da vacinação da gripe, né, da H1N1 aí, né, olhando todo mundo já está com a idadezinha, já tem que ir lá se vacinar, né, até para que não chocamos, né, o Covid-19 junto com o H1N1 aí, que vai dar um Deus acuda lá na secretaria lá. E ainda em tempo, né, parabenizar as mães, né, que ontem foi a passagem do Dia das Mães, né, a minha mãe, todas as nossas mães aí, e especialmente as mães que ficaram nesse domingo, né, excluídas de suas casas, né, atendendo aos pacientes, né, nessas campanhas dessa pandemia aí num momento tão difícil, né, que abrem mão de estar em casa com seus filhos e ficaram trabalhando, né, exaustivamente lá para cumprir a sua missão. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado, até mais. Valeu, vereador Neylor. Passamos a palavra ao vereador Christian Martins. Boa tarde, nobre amigo presidente, nobres vereadores. Quero aqui desejar as boas-vindas ao amigo Miguel Chocailo Neto, experiente coronel da reserva, que fez um excelente trabalho aqui em prol da segurança pública do nosso município, da nossa região. Por hora volta a essa casa, tenho certeza que vai enobrecer muito de todos os vereadores, nesse momento de dificuldade, de crise, de pandemia, mas que nós possamos ter sempre Deus no nosso coração, fé e esperança que dias melhores virão. Senhor presidente, eu tenho 2 assuntos a tratar aqui. Um deles
eu, sinceramente, até fico aborrecido quando eu vejo alguns assuntos dessa forma, dessa maneira, porque realmente, às vezes, os políticos são tão criticados, pendurados, crucificados, enforcados, alguns, às vezes, são merecedores. A corrupção está no Brasil, está provada, mas muitos trabalham, muitos se dedicam, muitos correm atrás. É o nosso caso aqui. Nós estamos sempre ajudando. Vi hoje uma rifa na mesa da presidência para comprar as lanternas da viatura da Patrulha Rural da Polícia Militar, aqui de Porto União, que, aliás, faz um excelente trabalho de patrulhamento rural. A rede de vizinhos, o comando aqui local, tem feito um belo trabalho. Agora, nós aqui, em 11 vereadores, teremos que custear, fazer a doação para comprar as lanternas da viatura. Por outro lado, o governo do estado joga 33 milhões de reais na lata de lixo, num ato de corrupção, de descaso, de falta de humanidade com as pessoas numa pandemia, onde o estado de Santa Catarina foi parar ontem nas redes nacional. Onde está o dinheiro que estava aqui, aquela campanha do Fantástico? Então, olha, vereador Gildo, a gente fica triste com esse tipo de coisa. Eu vou ajudar, sim, a comprar essa lanterna, mas não pelo estado de Santa Catarina, nem pelo governador, nem por ninguém. Pela polícia militar, que precisa da aparato aqui, tem que fazer o seu trabalho. Que o município já vem socorrendo e fazendo o papel do estado. Agora, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso estado de Santa Catarina, é uma lástima. A gente fica realmente revoltado porque a gente vê um bando de sem vergonha que colocaram lá, mas infelizmente chegaram pelo voto. Chegaram pela maioria do voto dos catarinenses, que eu tenho certeza, vereador Luiz Alberto, que estão arrependidos, que nós sacrificamos nomes de gente qualificada, que poderia estar lá fazendo um trabalho muito diferente, inclusive aqui pela nossa região, que é o caso do ex-deputado federal Mauro Mariani, que poderia estar lá governando esse estado, mas hoje está aí assistindo na televisão a caótica situação que nos envergonha, que nós aqui somos gente que trabalha, gente séria, gente honesta no poder público, e o nosso estado foi entregue para um bando de sem vergonha. Essa é a palavra. E quero, senhor presidente, fazer aqui um comentário. Esse recurso da creche Albertina Brauch, lá no bairro Visking, 250 mil, do deputado Cobalcini. O deputado Cobalcini sempre teve um carinho muito especial lá pelo bairro Visking. Desde o pleito de 2006, quando veio aqui pela primeira vez, aquela oportunidade, não foi eleito deputado, ele dizia que ele queria ajudar o bairro Visking de alguma forma. Fez muitos amigos lá e foi bem votado em todas as suas eleições. Então, essa é uma forma de gratidão e de respaldo. Vem aqui, faz voto, tem que vir aqui ajudar. Então, como o recurso é na área da educação e a escola lá precisava de reparos, nós optamos em fazer o projeto de refoliação, conversando com o prefeito Eliseu, com a secretária de Educação, de aportar esse recurso lá. Então, eu fico feliz, vereador Sandro, em saber que a gente ajuda uma pessoa aqui da região, que vem aqui e ajuda o município. Muitas vezes criticado, como já aconteceu no passado, falar, vereador Hélio Weber, deputado Cobalcini, mais um paraquedista que chega aqui e mostrou totalmente o contrário. Mostrou que é amigo, que é parceiro, foi muito bem votado aqui nos pleitos anteriores e está fazendo seu papel de parlamentar, aplicando os recursos que não é dele, que não é nosso, que é do povo, que retorne à educação, que é uma coisa importante. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que se licita essa obra, como acontece aqui no município, esse dinheiro vai ser bem aplicado e que nós possamos sempre estar correndo atrás e os parlamentares olhem por nós e nos ajudem. E outro assunto, senhor presidente, é a questão que nós temos que, através agora da Comissão de Desenvolvimento Econômico, dar um apoio para nossas empresas locais, para o nosso comércio principalmente. É um momento difícil. Eu acho que as pessoas agora têm que deixar um pouco de comprar lá na Van. A Van é uma grande empresa, traz um retorno de ICMS muito grande para o nosso município. Mas agora nós temos que ser solidários com aquele que está aqui gerando de anos já os seus impostos, que somando tudo também dá um grande volume, fazer com que as pessoas vão lá na Weber Materiais Elétricos comprar o seu produto.
que vão lá no restaurante Manjericão, um restaurante de qualidade que está atendendo todas as normas de saúde que a gente sabe, e que as pessoas de formiguinha é uma coisa assim, que uma coisa é puxando a outra. Nós não podemos mais só ficar intocados em casa e temos que ajudar o nosso comércio, com todo respeito com a cidade de União da Vitória, que é a nossa divisa, mas fazer as pessoas ficar aqui presentes, ficar em Porto União. Talvez uma campanha, talvez uma forma que a Câmara possa se envolver em sensibilizar as pessoas para que elas gastem em Porto União, para levantar o nosso comércio e ajudar os nossos comerciantes. Se é isso, senhor presidente, eu agradeço e, mais uma vez, parabenizo o amigo Coronel Miguel Chucailo, que é dentro dessa casa mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço ao vereador Christian pelas suas sábias palavras e temos que nos unir mesmo e é por aí. Então, passo a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasqualin. Muito boa tarde, senhor presidente. Eu queria cumprimentar a todos os vereadores que estão imbuídos de trabalhar nessas ações online. Quero dizer, senhor presidente, que acompanhando o raciocínio também do vereador Christian Martins, o povo catarinense, através do seu representante máximo, o comandante, o coronel Carlos Moisés, neste domingo, no Fantástico, colocou Santa Catarina, os munícipes, os habitantes catarinenses, em xeque pelo seu desleixo, pela sua irresponsabilidade de realizar compras nesse momento crítico, fazer pagamento sem receber os respiradores, aquilo que eu já falei na sessão passada, vereador Cristian. Mas, enfim, a Assembleia Legislativa, constituída de uma comissão parlamentar de inquérito, está já levantando inúmeros dados, além daqueles que a gente já imaginava. E se tiver culpado, que pague o preço, porque o povo catarinense lhe deu 70 e poucos % de intenção de voto no segundo para que nos representasse bem. O Planalto Norte catarinense, que está esquecido e não temos sequer um representante. Muitas vezes temos que cobrar dos nossos eleitores também, porque as mudanças elas têm que acontecer, mas gradativamente. Trocar o certo pelo duvidoso, eu sempre digo, não é de se acreditar nessa realidade. Mauro Mariani era o homem indicado para governar Santa Catarina. 2 mandatos de deputado federal, 2 mandatos, se não me falha a memória, de deputado estadual. Prefeito por 3 vezes da cidade de Rio Negrinho. Representante do Planalto Norte catarinense, era a pessoa indicada e credenciada para governar nosso estado. Mas, enfim, temos que respeitar a intenção do voto da nossa população. Errou, eu errei junto, mas acreditando em acertar. Por isso que eu digo, nunca dissolva o óleo da água, porque não vai conseguir assimilar os dois. É isso, vereador Gildo? Não tem como, não tem você assimilar o óleo com a água. E eu quero dizer mais, senhor presidente, que isso, dentro de 60 dias, 90 dias, essa comissão parlamentar de inquérito já estará com todos os dados disponíveis para uma votação na Assembleia, credenciando o governador do estado a deixar sua cadeira. Enfim, senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar o vereador Miguel Chucailo pelo seu retorno a esta casa, em substituição à vereadora Salime Fará, que solicitou licença pelo período de 60 dias. Seja bem-vindo novamente, vereador Miguel Chucailo, e tenho certeza que contribuirá com as ações que interessam ao nosso município. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui em meu gabinete a visita do Leandro Alexandrino, que representa lá a comunidade do Rio dos Pardos. Ele veio aqui hoje, inclusive, no gabinete do prefeito, para agradecer o trabalho que o prefeito tem feito, não só lá na região do Rio dos Pardos, mas todo o interior do nosso município. Seja bem-vindo, Leandro, aqui no nosso parlamento, a hora que precisar. Temos aqui 11 vereadores que podem contribuir muito, já que estão fazendo muito para ajudar a nossa comunidade. Um forte abraço a todos e transmita, Leandro, a toda a comunidade lá do Rio dos Pardos, o nosso abraço carinhoso, e tenho certeza que cada dia mais nós estaremos dispostos a trabalhar pelas comunidades do interior, bem como fazemos aqui na cidade e nos bairros. Porque vereador eleito não é
de determinada região, ele representa toda a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço e parabenizo vossas palavras, vereador Pasqualin. Passo a palavra ao vereador Gildo Marcelai. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde, Coronel Miguel Chocailo, amigo, pessoal. Seja bem-vindo. Muito bom ter você conosco aqui. Vamos andar abraçado nesses 60 dias que você estará aí para ajudar a melhorar ainda mais um pouco o nosso município. Senhor presidente, eu fiquei chateado semana passada porque primeiro eu tenho que parabenizar as pessoas de Porto União pela Câmara que tem, porque eu vejo que todos aqui são procurados quase que diariamente pela comunidade, pelas pessoas, para ajudar a resolver os seus problemas. E isso é bom porque eles confiam na gente e nos procuram para que a gente possa auxiliá-los, uma vez que nem todos têm aquelas informações que a gente tem. Mas, enfim, semana passada, senhor presidente, uma pessoa me procurou dizendo que estava precisando se cadastrar no Cine lá para receber o seguro-desemprego, que é direito, que é lei. E ainda mais diante de todos esses problemas que vêm ocorrendo, os problemas principalmente econômicos de saúde nesse país. Haja visto que não conseguem, lá no Cine não conseguem, porque parece que tem um dia por semana, que são as quintas-feiras, que eles fazem a agenda para os demais dias da semana até a próxima quarta-feira seguinte. Pois bem, eu, passando por lá com mais 2 pessoas que estavam comigo, fui até lá falar com aquelas pessoas para ver se poderiam atender essa pessoa que me procurou. Disseram que não pode, porque é por agenda, porque não sei o quê, não sei o quê. Bom, mas estava vazio lá, não havia ninguém. E uma pessoa lá dentro extremamente mal educada, grosseira. Eu sempre digo, quem não quer trabalhar, que fique em casa. Eu trabalhei 30 anos atendendo ao público numa empresa pública e jamais fui deselegante, jamais fui mal educado com qualquer pessoa. Sempre com um sorriso aberto, mostrando eficiência para atender a todos a contento. Não daquela forma que se atende o vereador Christian. Se numa quinta-feira ninguém for lá agendar, eles não vão atender ninguém até a próxima outra quarta-feira. Tudo bem, tem gente lá, respeite a fila, usa máscara, mantém a distância, mas atendam as pessoas. E nem todo mundo tem telefone, nem todos têm a sapiência para pegar um telefone, um celular e manusear, mandar mensagem, ligar. Você sabe que as pessoas mais de idade têm problemas com isso. Então, fiquei muito chateado. Tinha as pessoas comigo que ficaram chateadas também, em função de pessoa de má índole, de falta de boa vontade, né? De querer trabalhar para o povo. Não quer atender bem o povo, vá para casa, a conta. Então, senhor presidente, diante do exposto, eu só quero encaminhar o ofício para o prefeito municipal para que ele tome as devidas providências para que as pessoas que estão como servidores públicos, que sejam educados, que sejam cultos, que sejam racionais, que sejam extremamente elegantes com as pessoas que os procuram, porque são as pessoas que pagam o salário dos servidores públicos. Não importa o jeito que vem falar, tem que ser educado e, se não conseguir resolver, passe para quem resolva. Só isso, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência colocasse meu pedido em discussão e votação. A solicitação do vereador Gildo Luiz Marcelai se encontra em discussão. As palavras. Com a palavra, o vereador Christian. O vereador Gildo está corretíssimo com as palavras que faz. Infelizmente, no setor público, isso acontece em vários órgãos. Às vezes as pessoas estão cansadas ou estão ali por obrigação. Ninguém é obrigado a ficar em espaço algum. Se não está feliz, se não gosta de atender as pessoas, se não gosta de atender lá o coloninho que vem pedir informação, vai para casa. Pega a malinha e vai para casa. Mesmo que seja uma pessoa concursada, né? Porque não é possível. O setor público, o serviço público, às vezes, é jogado na vala comum por causa de gente assim, que polui, que contamina. Mas às vezes tem que substituir algumas peças, vereador Gil.
Eu lembro muito bem a época que estive no comando da Secretaria do Comércio, tinha problema com o Cine, tinha problema com a junta comercial, reclamação. A gente tem que estar sempre sentando, orquestrando, mas chega um ponto que a paciência tem limite. E outra coisa, presidente, eu acho assim, ó, vendo aí o quadro da Secretaria de Indústria e Comércio, que ficou lá o Cine, lá onde era a estrutura da Central Cidadania, ficou a secretaria numa salinha ali, onde era a Secretaria de Finanças do município, tá faltando ligar essas peças, vereador Hélio Weber. Você lembra muito bem quando foi presidente do Centro Empresarial, era tudo junto, a CEPU, Junta Comercial, Cine, Secretaria. Acho que o prefeito Eliseu vai ter que ver um espaço, vereador Gildo. Talvez levar a Secretaria de Indústria e Comércio lá para lá, montar uma estrutura lá, para que o secretário possa fiscalizar lá o Cine, que é de competência da Secretaria de Indústria e Comércio. Tá faltando alguém para dar soco na mesa, vereador. Eu vou pedir também ao prefeito e ao secretário de Comércio que organize isso aí, sabe? Porque as pessoas têm que começar a cair a ficha. Serviço público não é brincadeira. E vejo que a Secretaria dos Comércios está numa salinha hoje lá na prefeitura que não tem nem espaço para resolver. Hoje o secretário está lá do lado do prefeito, mas a estruturinha está ali, tinha que reunir o Cine junto, a junta comercial, e fazer um grande centro, fazer a casa do empreendedor como tinha. E aí eu tenho certeza que essas pessoas vão ser fiscalizadas, vereador Gildo, porque às vezes precisa de hierarquia, infelizmente. Tem que ter alguém mandando. Mas sou totalmente favorável às suas colocações, eu já passei por isso também, e se as pessoas não respeitam nem um vereador, imagine que o povo, então, nem atende, nem abre a porta. Esse tipo de gente tem que pegar uma linha e ir para casa. Sou solidário ao seu ofício. Continue a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Hélio Miguel Weber. Eu também concordo com o que o vereador Gildo está solicitando, até porque nós, comerciantes, se nós tratarmos mal o nosso cliente, o que acontece? Ele não vem mais. Infelizmente, no setor público, as pessoas precisam voltar. Elas não têm outra opção. Então, cabe a nós, servidores públicos também, como representantes da população, junto com o executivo, tentar resolver isso da melhor forma. E eu concordo com o que o vereador Christian disse, em centralizar os projetos. O vereador Marcelai deve lembrar bem, em 1994, quando eu assumi a Secretaria de Agricultura, uma das coisas que nós fizemos foi dar o INCRA, que ficava no prédio da prefeitura, aqui até onde está hoje, levamos para o prédio do sindicato, conseguimos, na época, como projeto piloto no estado de Santa Catarina, através do governador Paulo Afonso, os blocos de notas, que eram todos retirados na exatoria, e até hoje são fornecidos pela prefeitura sem custo. Naquela época tinha custo na exatoria, né? Tinha a EPAGRE, tinha a SIDASC, Secretaria da Agricultura. Foi centralizado tudo em um prédio só. Ficou fácil de atender o agricultor, ficou fácil de administrar. Eu entendo que, realmente, a secretaria tendo força, estando num ponto só, com certeza fica mais fácil de coordenar e controlar esses problemas que a gente encontra. Seria isso, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Pois não, Gildo. Quando um funcionário público se dispõe a ser funcionário público e usa esse tempo para benefícios particulares, tipo estudar para uma faculdade, isso é corrupção. Pode ter certeza que isso é corrupção. Ele está lá por 8 horas para atender o povo, fazer o possível, doar seu sangue, se precisar, para atender o povo, porque é do bolso do povo que sai o pagamento dessas pessoas. Então, que elas repensem bem as suas atitudes e outras coisas mais que eu nem vou falar aqui, porque eu não aceito que um funcionário público não atenda bem um munícipe nosso. Não aceito e ponto final. Obrigado. Continue a discussão. Tá em votação, vereadores que concordam, primeiro como estão. Foi aprovado e será encaminhado ao vereador Gildo. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Passo a palavra, então, ao vereador Miguel Chocailo. Nobre presidente, Sandro Kalikowski, demais vereadores, Luiz Alberto Falim, Gildo Marcelai, Hélio Miguel Weber, Jacir Bart, Paulo Kowalski, Christian Martins, Neylor Grabowski, Fernando e mais o
está ausente hoje, o polaco do Bifão. Mas resta mais uma vez agradecer, sem dúvida, né, a doutora Salime pela saída dela, ou seja, pela ausência dela durante 60 dias, ou seja, nos deixando mais uma vez assumir como vereador. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos do nosso compromisso com os eleitores e agradeço pelas parabenizações, nobres colegas. E também me coloco à disposição dos nobres colegas vereadores naquilo que for de competência do vereador, naquilo que for de competência de nossa competência, em bem trabalhar, em bem desempenhar a função de um vereador, do fiscalizador da administração pública, de auxiliar a comunidade do município de Porto União. E na sessão que havia assumido, a 38ª do dia, mais precisamente do dia 12 de novembro do ano passado, de 2019, eu já me reportava, vereador Gildo, já me reportava, vereador Christian e Pasqualin, referente ao governador. Eu já havia feito um comentário nesse sentido, de que parece que estava no ar, para ele não haveria caído a ficha ainda de que ele havia sido eleito como governador para uma nobre missão, uma função, desempenho no estado de Santa Catarina, onde tivemos bons governadores, onde tivemos ótimos governadores, eu diria, não só bons, anteriores, e ele já, ano passado, já demonstrava essa situação de que talvez não tivesse a tal competência como comandante ele tinha, se assim ele se dizia ter. Não sei, não trabalhei com ele. Mas, nas futuras sessões, nós comentaremos mais a respeito nesse sentido dos respiradores, das doenças, do hospital de campanha e assim por diante. O que nos resta e o que interessa para nós agora, neste momento, é que a população se dê conta de que estamos vivendo uma época diferente. Estamos vivendo uma situação de pandemia do Covid-19, do vírus, e temos que nos cuidar. Até estou de máscara, por quê? Porque estou num prédio público. Estamos num prédio público, não todos, é claro, né? A grande maioria dos vereadores está no seu lar, na sua casa, mas eu estou aqui no prédio público e, por obrigação, eu tenho a obrigação de estar usando a máscara, em locais públicos. Por quê? Porque eu quero me prevenir e quero prevenir as pessoas que, porventura, eu venha a encontrar. Então, é essa a obrigação nossa, do que não só como vereador, mas como munícipe, como fazendo parte da população de Porto União, temos que ter o cuidado com a nossa residência, com os nossos filhos, com os nossos munícipes e com a nossa cidade, até para com que não viemos de novo no descrédito, não viemos de novo na vergonha que passamos com o estado de Santa Catarina por esses dias, e ainda estamos passando a respeito dessas aquisições mirabolantes e dessas situações que estamos vivendo, enquanto que deveria ser bem ao contrário, deveria ser direcionado o valor para uma situação mais nítida, para uma situação mais clara, para uma situação mais localizada. Não, foram buscar alguma coisa lá no Rio de Janeiro, num casebre que, me desculpem a expressão, mas não sei o que funciona lá naquela, mas não uma empresa que, aliás, por sinal, pela primeira vez, emitiu uma nota fiscal que foi para o governo do estado de Santa Catarina desses 33 milhões. E, é claro, estamos à disposição dos munícipes, estamos à disposição da Câmara de Vereadores, dos nobres colegas, naquilo que for do nosso alcance, naquilo que for da nossa obrigação de bem desempenharmos a função de vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço ao vereador Miguel e, de antemão, já parabenizo Vossa Excelência, dizer que pode contar não só com essa presidência, mas com toda a mesa diretora e demais vereadores,
O senhor tem um trâmite livre dentro dessa casa por ser uma pessoa, além de idônea, competente e amigo meu e de minha família, de todos nós. Então, é uma alegria receber o senhor aqui novamente e desejo sucesso nesses 60 dias que o senhor vai passar conosco aqui na Câmara, e tenho certeza que competência e trabalho não vai lhe faltar, porque é peculiar de Vossa Excelência. Eu quero fazer aqui alguns breves comentários, aproveitar aí o gancho de alguns vereadores. Foi falado com relação a... Desculpa a minha garganta aí. Com relação a alguns atendimentos públicos. Eu quero destacar um mau atendimento público em nossas cidades, e não é só as pessoas que me falaram, eu mesmo, pessoalmente, fui mal atendido. É na Receita Federal de Nova Vitória. É uma brincadeira, má vontade, exceto a 2 funcionários ali, a Anne, que era daqui da Câmara, que tem uma educação que é fora de série, uma pessoa competente, e mais um outro lá. O resto, a má vontade de atender a população, dá a impressão que eles estão fazendo uma obrigação. E não é, eles estão recebendo o salário do povo. E aquilo que já foi falado aqui, onde outros vereadores falaram, você não está contente com o emprego, peça a conta, dê a vaga para outro, tem um monte que quer. Mas que tem que trabalhar com mais destreza, tem que trabalhar atendendo bem o povo. Agora, com má vontade, e nem olhar no olho da pessoa que vai atender, e dando respostas, já digo, estúpidas, é peculiar da Receita Federal de Nova Vitória. Então, é uma pena que essas pessoas que ganham alto salário atendem mal o nosso povo. E eu trago 20, 30 pessoas, se eles acharem necessário, que me reclamaram para poder reclamar formalmente e por escrito e aos seus superiores lá em Ponta Grossa. Já mandei ofício para eles dizendo do má atendimento da Receita Federal. As pessoas querem, às vezes, uma informação para, quem sabe, montar um negócio próprio, e a má vontade, quantas vezes tem que ir, chega a ser ridículo. Infelizmente, eu tenho que dizer, vocês não deveriam estar trabalhando lá. A grande maioria deveria estar em outro serviço, ou ter a empresa própria, de atender o que quiser. Mas no serviço público, vocês primeiro têm que ter educação e atender bem o povo. E a Receita Federal de Nova Vitória, ela também atende nós aqui, porque não atende mal a população, essa é a verdade. Eu também quero aqui destacar, eu já ia falar sobre isso, e quero destacar aqui, eu tive uma reunião a convite do Hospital São Brás, Hospital São Camilo, que agora está atendendo o São Brás, os padres camilianos, e lá tem pessoas que são já de anos e anos, para ter uma base. Esse Edio, essa pessoa que mandou esse ofício, o diretor, ele tem 28 anos administrando hospitais, ininterrupto, já trabalhou em 12 cidades, a maioria para o São Camilo. Então, é uma pessoa que realmente tem a competência. Eu vejo que é uma pessoa certa no lugar certo. Por que eu digo isso? Porque, pelo amor de Deus, aqui nós já passamos nesse São Brás. Vamos falar a verdade. Os maus atendimentos, não só aos vereadores, o poder público, que tanto ajudou aquele hospital, mas o mau atendimento às pessoas. A direção não dava nenhum conhecimento à população documental quando você pedia, dificilmente. E nós mandamos um pedido, segunda-feira passada, onde todos os vereadores assinaram, e já tivemos uma resposta, diga-se de passagem, resposta plausível. E eles me pediram que eles querem se aproximar dos senhores vereadores. Eu só não convidei todos os vereadores, que é óbvio que não podemos fazer reuniões aglomerativas. Mas eu fui lá, me receberam 2 pessoas do hospital, o Edio, que é o diretor, e mais um funcionário, e me explanaram tudo. Inclusive, eles querem vir aqui nessa casa, na tribuna, explicar o que é São Camilo, como que ele trabalha, que maneira, de que forma. E digo mais, eu tive a satisfação, olhei documentos, né? Não é que você, vereador Hélio, não é uma coisa que está falando por ar, é documento. Eu vi um documento lá assinado por um presidente de que não querendo que venha a radioterapia para São Brás. É um sonho de consumo de nossa região, e eles abdicaram disso. Tem documento, vereador Cristian, não é nada do ar. Então, vocês vejam que isso é muito grave. E tem que ser apurado, porque tanto que nós batalhamos, fomos e quantas vezes em Florianópolis para trazer aqui a oncologia, onde o nosso saudoso governador Luiz Henrique deu esse presente para Portunhão, Planalto Norte e Sul do Paraná.
e depois a nossa luta para a radioterapia, porque você sabe, o paciente, muitos dele, tem que fazer a quimioterapia, depois tem que fazer a radioterapia. E você vai nesses grandes centros, distante daqui, com o carro, volta lá, passa mal, ruim, te dá ânsia, tudo. Vereador Pasqualini, nós tínhamos isso na nossa mão. E simplesmente um presidente, aleatoriamente, assinou que não queria que viesse para o São Brás. Agora, como que você vai me explicar isso para mim? E eu vi os documentos, e o diretor, claramente, o documento é público, ele tem que passar para essa casa, e eu quero aqui o apoio dos senhores vereadores para que o São Camilo nos informe com a cópia desse documento, para nós ver o que nós podemos fazer. Se existe algo a ser feito por quem assinou, ou se tem como nós recuperar esse sonho na nossa região, que era trazer a radioterapia para Porto União. Isso é uma empresa de chaminé limpo. Quantos empregos ia dar? Quantas pessoas ia atender aqui? Pessoas essas que sofrem, que vão lá para Curitiba, vão para Joinville, vão para Florianópolis, para Jaraguá do Sul fazer essas radioterapias, tendo em vista que poderia fazer aqui. Para quem mora aqui em Porto Vitória, João Carneiro, quem mora ali em Bituruna, quem mora aqui em Matos Costa, Erinópolis, Canoinhas e assim por diante, não é possível que nós vamos admitir que uma pessoa, sem consultar os órgãos públicos, seja a prefeitura ou câmara, sem pedir o apoio, simplesmente se achou no direito de recusar uma coisa que estava na nossa mão, que nós aqui, que nem um bando de palhaços, batalhando por isso, sem saber. Porque eu sou um deles, que fui muitas vezes atrás, discuti com vários secretários de saúde, quando a Célio Casagrande assumiu, disse, agora nós vamos conseguir. E, Pablo, vereador, nós conseguimos, só que não tivemos, porque uma pessoa assinou que não precisava. Isso não é possível, eu não consigo admitir. É uma pena e nós temos que procurar ver e falar a verdade para a população. Porque essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas vão no WhatsApp, no Facebook, falar mal dos vereadores. Eu quero ver ela ter coragem de falar que ela assinou que não precisava radioterapia para Porto União. Eu quero ver, vereador Pasqualini, se essa pessoa vai assinar. Eu quero ver se ela vai responder para nós. Não aqui, ela vai ter que vir nessa tribuna. Nós vamos trazer ela aqui. Quando nós tiver o documento, nós vamos trazer. Eu vou pedir aos senhores vereadores que todos assinem, porque isso é uma coisa séria, não poderia ter acontecido. E eu quero aqui pedir também ao senhor prefeito municipal, à Secretaria de Saúde, que nós agora podemos nos aproximar mais e, quem sabe, nos ajudar mais com o Hospital São Brás, São Camilo. Eu vejo que eles têm a vontade de atender. Eu fiquei muito feliz de saber, vereador Miguel Chocailo, que o São Brás, São Camilo está atendendo 85% do atendimento pelo SUS. Como que ele sobrevive? Porque é uma potência. Porque eles conseguem se manter. Se é o São Brás, aquela diretoria que tinha, não ia conseguir jamais. E eu não estou aqui acusando fulano ou Beltrano. Eu quero acusar quem assinou. E eu vou ter esse documento, senhores vereadores, vou mostrar para os senhores aqui, ó. Aqui o documento. Só que eu não posso ir lá e pegar o documento. Eu tenho que pedir via Câmara. Porque nós somos o fiscal do povo. E aqueles, além de ser da mídia, temos ao público, no Hospital SUS. Nós temos que saber das informações, qual foi o motivo que foi assinado para não vir esse procedimento para a Porto União, que é o procedimento da radioterapia, onde nós passamos por mentiroso da população, porque nós falamos que nós ia conseguir, pois o vereador Cristian, você lembra, o vereador Pasqualini, você lembra que estiveram lá, desculpe se eu esqueci de algum, eu lembro que nós fomos lá várias vezes falar com o ex-deputado e o secretário de Saúde, a Célio Casagrande, da legenda do MDB, que muito bem atendeu o prefeito Liseu, atendeu nós, e ele nos disse que estava por vias de terminar a questão da radioterapia. Não tem. E daí vocês vão, esses camaradas vão no WhatsApp falar mal do vereador Gildo, falar mal do vereador Hélio, e assim por diante, do vereador Sandro, inventando coisas que não existem, aumentando assuntos que daqui da Câmara, ao invés de falar só o que é, não ainda dobram para querer criticar. Vem aqui, seja candidato a vereador e ganhe a eleição, e vem aqui fazer melhor, faça questão. Então eu gostaria muito que nós, junto com os vereadores, junto com o prefeito Liseu, que é uma pessoa empreendedora, que agora nós temos que cuidar do nosso quintal. Se o Hospital São Brás, São Camilo
quer realmente atender bem a população, quer ir para frente, quer montar um super hospital em Porto União, nós temos que dar esse apoio, indiferente de bandeira partidária. A nossa bandeira partidária é nosso povo que precisa de nós, que precisa da saúde, que precisa do médico, do enfermeiro, de uma UTI e assim por diante. E nós, São Camilo, tem vontade de fazer isso. E nós podemos dar esse apoio agora, porque agora dá para ver que as coisas lá são transparentes. Eu quero aqui parabenizar e agradecer ao Edio, que muito bem me atendeu lá como diretor em nome dessa Câmara, e dizer que eu sinto que nós vamos ter novos tempos com o Hospital São Brás. Eu sinto que nós vamos ter notícias boas para Porto União e região. Mas nós temos é que fazer isso todos juntos. E a nossa Secretaria de Saúde Municipal tem que também dar esse apoio ao São Brás, e nós fazemos esses procedimentos que tem que ser feito agora, vai ser feito aqui. Só quero anunciar aqui para os senhores vereadores que já tem 20 e poucos médicos credenciados de todas as áreas, médicos novos que aqui chegaram em Porto União e já estão lá. Só cirurgião nós temos 5, da mesma estirpe, da mesma competência do nosso cirurgião oncológico. Então isso é muito bom, o povo vai ganhar com isso. E chega daquela velha política de medicina, aonde toma lá da cá. Se o São Camilo quer atender via SUS e quer nos atender, nós temos que também estender a mão a ele, porque o nosso povo precisa. Meu último assunto é com relação... Eu tive surpresa, até porque hoje mesmo eu critiquei em casa que a Globo não estava falando nada do governo Moisés, desse desgoverno que está perdido, e agora me deram a notícia que foi matéria de Fantástico. Ontem eu não assisti o Fantástico e não soube, né? Mas eu assisti hoje um canal de televisão a nível nacional, falando 15 minutos de Santa Catarina. Pelo amor de Deus. Isso para nós é uma vergonha, porque nós sempre tivemos orgulho dos políticos catarinenses. Toda vez tivemos orgulho dos políticos do Paraná, do Rio Grande do Sul, onde o Sul é diferente. E agora a população, muitos irresponsavelmente, inclusive gente daqui de Porto União, tomaram o partido de fazer uma mudança da nova política. Está aí a nova política. Esse escândalo a nível mundial que Santa Catarina está passando. Eu, sinceramente, eu nunca tive vergonha de ser político catarinense. Mas, nesse momento, eu tenho vergonha. Pelo que eu tenho visto nas TV a nível nacional e também outras afora aí no mundo inteiro que estão criticando Santa Catarina por esses governos aí que está acontecendo, um governo que está totalmente perdido. Um governo que prova que colocou pessoas, além de incompetentes, não idôneas. Já tem pedidos de prisão para 2 secretários. Pedido de prisão já tem. Então, você veja onde é que nós vamos parar. Primeiro aniversário do governo, esse presente que ele dá para Santa Catarina, numa pandemia, governo imbecil, peça para sair. Eu quero que seja mandado um ofício também, voltado para os senhores vereadores, na Assembleia Legislativa, onde, infelizmente, o presidente da comissão de inquérito parlamentar acabou sendo um deputado do PSL, mas, graças a Deus, o segundo é o Valdir Cobalcini, que é daqui. Mas que seja oficializado esses 2 cidadãos catarinenses, que eles honrem os votos que pegaram e que, se eles têm dignidade, que façam isso com serenidade e que leve até o fim. E que, se tiver que alguém pagar, alguém que pague, mas que não seja o povo catarinense, o povo que precisa. E nós estamos cansados de ver pessoas a se dizer que são diferentes e que realmente são diferentes, não são idôneos. Como tem alguns aí, alguns grupos que a gente vê, né? E daí eu olho a ficha dos caras, pelo amor de Deus. Tem um aí que tem 20 e poucos processos e fica falando mal do Neylor, do outro, de mim, do Hélio, assim por diante. Então, se veja bem, ao você falar mal de mim, primeiro mostre tua ficha, que a minha é limpa. Então, infelizmente, esse governo está perdido e ele vai fazer um bem para ele, para a família dele e para os catarinenses, se ele pedir o boné antes de começar esse inquérito parlamentar. Peça o boné, vá para casa. Você já está aposentado, ganhando um bom dinheiro, não precisa desse salário. Então, vá para casa.
Deixe outros que têm competência e que têm dignidade tocar, porque vocês não têm dignidade. Essa nova política não pegou em Santa Catarina, me desculpe, mas estou fora com essa nova política. Então, seria esse o que eu tinha que falar. Quero pedir e botar em discussão e votação os meus pedidos de ofício. Peço ao vereador e vice-presidente da Casa, Gildo Macelar, que faça isso. Os pedidos de ofício do presidente vereador Sandro estão em discussão. Essa palavra. Palavra, vereador Cristian. Eu quero aproveitar, para não perder o foco dessa discussão, senhor presidente, porque se veja bem, eu fico feliz em ouvir as palavras de Vossa Excelência, até porque, vamos aqui, não é nem um tipo de demagogia, nem acusação, nem nada, é raciocínio. Quando o Hospital São Brás estava em fusão com a Rede São Camilo, Vossa Excelência mesmo, naquela oportunidade, claro, querendo defender os anseios da população, se colocou até contra. Eu me lembro bem seus discursos da Rede Cameliana assumir o hospital, porque todo mundo estava com esse mesmo pensamento, que estavam entregando, estavam doando o hospital e por aí vai. Naquele momento, eu via, senhor presidente, que estava sendo feita a coisa certa. E, vereador Hélio, veja bem, o Hospital São Brás, como todos os hospitais filantrópicos do país, de Santa Catarina, passavam e passam por dificuldades. Ainda mais com a dívida que o governo do estado tinha, que prejudicava muito, que é a Fonte 100, que é para manter a porta do sistema emergencial aberto. O problema é que o hospital, a diretoria do hospital, ela foi politizada à época. Ela foi politizada. E o que é pior, vereador Gildo, com o aval da mitra diocesana, com o aval da igreja, com o aval do bispo. Eu participei de reunião, quando era presidente dessa casa, lá no Hospital São Brás, que eu tive que entrar chutando a porta, porque não queriam deixar eu nem entrar naquela reunião em que o prefeito Eliseu rasgou os panos lá com o bispo e com a direção, e que foi um fiasco aquilo lá. Fiasco que eu digo pelo tom das palavras, mas necessário. Porque às vezes a verdade dói, vereador Paulo. E ela tem que ser dita, até mesmo para um membro religioso, um membro superior da igreja, que é o bispo. Então, o que é pior, o que me deixa mais triste, vereador Hélio Weber, vereador Sandro, é que teve e tem pessoas que faziam parte daquela diretoria, não sei se ainda fazem, vereador Hélio, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que são empreendedores, que fazem parte da diretoria do hospital, que se doavam lá, doavam o seu tempo para cuidar do dinheiro e que a gente sabe que cuidava bem. Só que ficou no meio de um tiroteio de uma administração politizada com o poder público que somos nós. Porque a partir do momento que tem dinheiro público lá, vereador Luiz Alberto, que nós ajudamos, o hospital é nosso também. Nós temos que defender a população. E hoje mudou a gestão. A Rede Cameliana vem com outra filosofia de trabalho que já deu certo, está aprovado. Precisava de tempo. E o tempo agora está mostrando que é possível fazer gestão, mas não com bandeira partidária lá dentro daquele hospital, que é o que estava acontecendo. E nós deveríamos, vereador Hélio, resgatar essas pessoas que estavam lá na direção, as pessoas sérias que eu digo, eu não vou citar nomes aqui, por uma questão de ética, e dizer muito obrigado desse poder, das pessoas que seguraram a bandeira, que aguentaram o rojão lá no meio de um tiroteio, que foram massacradas, discriminadas, humilhadas. Eu presenciei alguns fatos de empresários, empreendedores que não precisavam estar lá dentro, mas estavam lá para tentar manter aquele alicerce em pé, que daí foi passado. Então nós temos que ser justos e temos que falar a verdade. Então esse caso do credenciamento aí, vereador Sandro, é um caso muito sério isso aí. Isso é um caso de Ministério Público. Não é possível. A falta de ingerência. Eu não sei o que vamos fazer. Isso cabe a uma investigação até. Porque nós temos que defender a nossa comunidade, em primeiro lugar. Então eu sou solidário aí com as suas palavras e eu gostaria de me aprofundar mais aí nas questões do Hospital São Camilo, do passivo que ficou e de continuar ajudando. Até porque nós desde o início ajudamos as emendas que tinham sido carimbadas da esfera federal. Agora o deputado Cobalcini também tem mais uma. Vamos
continuar ajudando o nosso hospital, porque ali é a porta da nossa casa quando precisar de um atendimento médico. É ali que nós vamos ter que socorrer o nosso povo, os nossos entes queridos e até mesmo nós mesmos. Ajudar esse hospital a se manter em pé e a melhorar cada dia. Obrigado. Eu agradeço, Cristian, eu só quero fazer uma colocação aqui. Eu não é que eu fui contra o São Camilo, eu fui contra da forma como foi feita, sabe? Onde fizeram uma reunião em meia dúzia de pessoas, não convidaram nenhum vereador, ou o presidente da casa, ou a mesa diretora, e muito menos o prefeito, para participar dessa reunião, nessa passagem de comando que seria o São Brás para o São Camilo. E eu fui contra essa situação, falei lá para o diretor, fui e sou contra, da forma como foi feita, sou contra até hoje. Mas eu me remido com a questão de que realmente eles têm a competência para tocar, e eu sinto, vereador Fernando, que as coisas vão melhorar muito. E você, como empresário da industrial, os empresários também têm que se aproximar, porque eu conversei com um dos empresários, o Marinho Franzói, e ele me contou que foi visitado e fez lá um plano São Camilo para todos os seus funcionários, plano empresarial, e onde você tem uma coparticipação de uma cota bem pequena nas consultas e nada nos internamentos. Então, ela quer atender também todas as gamas da população. E eu vejo que é a nossa chance de ter uma saúde digna do nosso povo. Continue a discussão. Desculpa, vereador Gildo, que está colocando em votação. Continue em discussão. Pela ordem, vereador Hélio. Presidente Gildo, é o seguinte, na verdade, quando da mudança de diretoria do Hospital São Brás na época, eu fui a favor da passagem de comando. Diga-se de passagem que o Hospital São Brás, pelo que eu entendo, nunca foi da Mitra. O Hospital São Brás foi criado por uma associação de pessoas da comunidade de Porto União da Vitória, né, que sempre seria o presidente alguém que fosse o pároco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Então, realmente, foi passado um patrimônio da sociedade de Porto União para o Hospital São Camilo. Eu concordo, na época eu fui a favor, até para que se evite, né? Nós falamos já hoje sobre a questão das controle do comando de entidades, como se diz na gíria, cada macaco no seu galho. Quando nós falamos da agricultura, quando eu citei o caso lá do sindicato, quando nós falamos da saúde, a mesma coisa, o que eu quero dizer. Eu fui a favor porque eu entendo que o Hospital São Brás, ele não pode ter ingerência política. Nós podemos dar o apoio através de verbas políticas, mas não pode ter a ingerência política. Tem que ser administrado por profissionais competentes com conhecimento. E é o que está acontecendo hoje. Eu gostaria até que o vereador Sandro me explicasse uma coisa, já que tem conversado com o pessoal da diretoria e o presidente do Hospital São Brás, São Camilo, porque havia uma preocupação grande da minha parte na época, que todas as pessoas estavam buscando o Hospital São Camilo em União da Vitória, o Hospital APMI em União da Vitória. E o Hospital São Brás, a gente ia lá e estava vazio, né? Como que está essa questão, se eles comentaram alguma coisa, se as pessoas estão voltando a procurar o Hospital São Brás? Então, eu gostaria de que o vereador, se pudesse responder, se me permite, presidente, responder essa questão. Com a palavra, o vereador Sandro, se assim desejar. Com certeza. Vereador Hélio, eu conversando com ele sobre isso, uma primeira preocupação minha, que foi uma vez só que eu fui lá falar com o Hélio, né? E eu perguntei a ele realmente se tinha aumentado o movimento por conta de ser o São Camilo. Ele disse que praticamente dobrou, não só por ser o São Camilo, porque chegou 20 e poucos médicos novos também, de todas as especialidades, aquelas que foram lidas naquele documento, deu para ver que tem praticamente. E ele me dizia também da questão de que o São Camilo, lá no regional, ele tem algumas especialidades que o São Brás não tem e vice-versa. Quando chega um paciente no São Camilo, lá no regional,
e ele tem que ser atendido de um trauma, por exemplo, algo que não seja lá, ele vem para o São Brás. E quando ele vai ali no São Brás, que também agora é São Camilo, e é para atender problema renal, ele vai lá no regional. Eles mesmo levam, sabe, fazem esse... Então, vai ficar uma coisa bacana, porque a pessoa que chegar lá no regional terá todas as especialidades. E aqui vim aqui no São Brás também terá. E tenho mais uma notícia que eu esqueci de dar, vereador Hélio, e vou dar para os senhores vereadores. Foi trocado o primeiro marca-passo na região do sul do Paraná e Planalto Norte. A semana passada foi trocado, foi aqui feita a cirurgia no São Brás, no médico novo, que é filho da nossa terra, que veio de fora com a sua esposa. Foi trocado, então já é feito algumas cirurgias cardíacas aqui no São Brás, São Camilo. Isso para nós é uma vitória muito grande, porque se você tiver que trocar isso, não vai precisar mais em Curitiba, vai trocar aqui, e foi trocado com sucesso. Então, eu acho que teria que conseguir explicar mais ou menos o que o vereador Hélio me perguntava. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Foi aprovado e peço à Secretaria da Casa que faça o encaminhamento. Então, agradeço ao vice-presidente da Casa por ter administrado a sessão, por ser pedidos desse presidente, e acho que nenhum vereador tem nada mais a questionar. Então, não havendo nada mais a tratar, agradeço. Quero só aqui justificar a ausência do vereador Carlos Rodolei Pinto, que se encontra em compromissos pelo seu gabinete. E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a 14ª sessão extraordinária com efeito ordinário.